Shalom Adonai a todos os inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Estamos aqui mais uma vez para trazer um alerta ao povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer a cada um de vocês o poder que nós temos como igreja. Vocês não têm noção do que nós somos capazes de fazer. Vocês não têm noção do poder que a nós foi delegado como igreja na face da terra. A palavra de Deus diz dessa forma: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós estamos vendo ações políticas que estão batendo diretamente contra a igreja, diretamente contra a liberdade de pregar a palavra de Deus, de emitir opiniões embasadas na palavra. E nós não podemos nos conformar dizendo: olha, mas é assim mesmo, o mundo jaz no maligno, tudo está sendo preparado para o governo do anticristo, e nós vamos então aquietar e esperar as coisas acontecer. Não é desta forma. Nós temos que nos posicionar como autoridade na face da terra. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, a respeito de alguns acontecimentos, ao respeito de algumas medidas, de algumas decisões que estão acontecendo por aí, e um monte de crente de braços cruzados dizendo que não devemos fazer nada, dizendo que devemos estar aí esperando eles fazerem o que querem e nós aguardarmos passivamente, porque será dessa forma. Não é desta maneira. Antes de eu entrar aqui na palavra para trazer esse esclarecimento a respeito de todas essas coisas que estão acontecendo, eu quero te pedir em nome de Jesus, como nós vamos falar a respeito dessas restrições, dessas intenções de brecar o povo de Deus, de brecar a igreja e de impedir até mesmo que os pastores estejam em plataformas como esta, falando a verdade, eu quero te pedir: nos ajuda em nome de Jesus. Preciso da sua ajuda, ok? Se inscreve neste canal, compartilhe, deixa o seu like, seu joinha. E como nós sabemos que a qualquer instante podemos ser tolhidos desta plataforma, neste canal, nós temos um canal novo, Libertação na Palavra. E eu preciso, em nome de Jesus, está muito devagar a contribuição, irmãos. Não estamos tendo muitas inscrições nesse novo canal. Em nome de Jesus, olha, afixado aqui no primeiro comentário está o link desse canal. Nos ajuda em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus eu te peço, se formos derrubados aqui, nós temos essa saída, que é o canal Libertação na Palavra. Todos os dias, às 15 horas, eu coloco uma palavra de 10 minutos com uma poderosa oração de libertação, cura divina, e Deus tem feito coisas maravilhosas. Então, em nome de Jesus, terminando esse vídeo, se inscreve no canal. Afixado aqui no primeiro comentário, o link do nosso canal. E também me siga lá no Instagram. Coloco mensagens dia sim, dia não, de 3 a 4 minutos que edificarão a sua vida. Amém? Vamos então ao que interessa aí. Estamos vendo um certo comodismo de muitos crentes. Eles ficam dizendo assim: olha, pastor, o anticristo não vai ter que assumir? Não vai ter que acontecer o governo único, o governo mundial do anticristo? A nova ordem não deverá ser implantada? Então, nós devemos esperar e deixar acontecer tudo naturalmente. Não é desta forma, não. A palavra de Deus deixa bem claro que nós, como igreja, enquanto estivermos nesta terra, somos aquele que o detém. Nós somos oposição a tudo que o anticristo está fazendo. Nós somos oposição à implantação deste governo, ainda que ela tenha que se cumprir. Vai se cumprir, mas não com a igreja aqui. Vai se cumprir, mas não enquanto estivermos aqui, porque a palavra de Deus diz que nós somos aqueles que o detêm.
E nós temos autoridade e poder para resistir, sim, para dificultar as coisas para o anticristo, para o inferno, para Satanás. Desde quando a palavra de Deus nos exorta a cruzar os braços, a sentar e aguardar passivamente o arrebatamento da igreja? Nós estamos em um exército, o exército espiritual, o exército de Deus, o exército dos céus. Desde o dia em que eu e você recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos num exército. E quem entra num exército é para guerrear, é para pelejar. Me dói no coração ver um monte de crente dizendo que não tem que orar por nada, que não tem que fazer nada, porque tudo que tiver que acontecer vai acontecer. Vai acontecer no tempo certo, vai acontecer no momento estabelecido por Deus. Mas enquanto Ele permitir que estejamos nessa terra, temos que nos posicionar. Não devemos facilitar nada para Ele, inclusive exercendo a nossa cidadania. Meu irmão, em nome de Jesus, olhe bem para mim, uma avaliação bem lógica e bem clara, né? Já que o governo do anticristo vai dominar tudo, eu não tenho que fazer nada, imagina você se na eleição anterior tivesse entrado um outro candidato. Como estaria o Brasil? Como estaria a liberdade de culto? Como estaria a pregação do evangelho? Se estamos tendo essa liberdade de ainda estar pregando o evangelho, é porque o povo votou de uma certa maneira em alguém que não tem restringido nossa liberdade de cultuar, de adorar, de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus, de orar, de divulgar a palavra de Deus. Quantos países ao nosso redor aqui que entraram pelo caminho inverso e hoje estão tendo sérias dificuldades para pregar o evangelho? Agora o que acontece é que eu tenho que usar o meu mínimo de inteligência e entender, se chegou a hora de votar, eu sei que tal candidato, ele tende a nos dificultar a pregação do evangelho, eu vou votar nele ou então não vou fazer nada para que isso não aconteça? Eu tenho que me posicionar. E graças a Deus estamos pregando hoje por conta disso. Não estou dizendo que você deva eleger ou alguém de direita, ou alguém conservador, ou alguém evangélico, mas no mínimo alguém que não nos proíba de pregar o evangelho. No mínimo alguém que não nos proíba de ir para o culto. Imagina só se fosse o outro que estivesse aí. Qual que é a ordem deles? Fechar todas as igrejas. Qual que é a ordem deles? Culto em nenhum lugar. Vocês viram o que aconteceu na cidade de Araraquara, onde o prefeito é deles? O que aconteceu? A cidade estava passando fome. Teve que ter um socorro, saindo vários caminhões aqui do CEAGESP, porque a cidade estava morrendo de fome. Vocês viram a cena de uma senhora estava sentada num banco da praça pública, uma senhora indefesa, e ali chega a guarda metropolitana da prefeitura e pega aquela senhora à força e arranca aquela senhora à força que estava inocentemente em uma praça pública tomando um pouco de sol, tomando um ar puro, saindo do ar viciado de dentro de uma casa fechada. Ela saiu dali presa. Imagina só se este partido estivesse no governo nacional. Isso se daria em âmbito nacional. Não saia na rua, não vá para a praça, não vá caminhar em um parque, não vá cultuar, porque foi a ordem deles. Porque eles seguem o exemplo do dragão vermelho. E o que acontece no dragão vermelho? O dragão vermelho, a ordem é expressa. Se não é para sair de casa, não saia de casa. Vi cenas deles fechando, trancando pessoas dentro de casa. Na realidade, literalmente, batendo tábuas na porta, pregando, fechando totalmente, lacrando a pessoa dentro de casa. Meus irmãos, o que eles querem é expandir um governo autoritário, totalitário e que impeça principalmente de cultuar, de servir a Deus e de pregar o evangelho nesta reta final que antecede o arrebatamento da igreja. Por isso eu e você temos que ter um mínimo de inteligência. Sabemos que o presidente que está aí não é o salvador da pátria. O presidente que está aí não é evangélico. Mas contudo,
Para nós que queremos pregar o evangelho, está bem mais fácil. Por que eu vou cruzar os braços, não vou fazer nada, não vou votar, não vou orar, não vou interceder, não vou me posicionar como cidadão para dificultar a minha vida ali na frente? O que eu puder fazer para facilitar eu estar aqui pregando o evangelho, eu vou fazer. O que eu puder fazer para ter a liberdade de estar cultuando dentro do templo aonde eu sou membro, eu vou fazer. O que eu puder fazer para poder andar com a Bíblia na mão pelas ruas da cidade, para poder pregar o evangelho, eu vou fazer. Agora eu vou cruzar os braços e falar, não, tá tudo na mão de Deus. É Deus que vai fazer e acabou. Não é dessa forma, não. Nós temos que nos posicionar. Em nome de Jesus, eu vi pessoas dizendo, olha, não temos que orar pelo Afeganistão. Aquilo ali tem que acontecer mesmo, está para acontecer, e acabou. Não, pelo contrário, temos que orar sim. Olha o que Paulo diz quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele diz assim, exorto-vos, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Devemos orar por todos os homens. E ele explica no versículo 2, oremos por aqueles que estão em eminência, pelos reis, pelas autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e para que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu tenho que orar por essa situação. Se estamos sendo proibidos de pregar o evangelho, se estamos sendo proibidos de falar a verdade, eu tenho que orar, Senhor Jesus, muda essa situação. Olha esses homens que fazem a lei, olha esses homens que governam, muda esse quadro para que possamos ter uma vida quieta e sossegada e poder ter a liberdade de pregar a tua palavra. Não cruzar os braços, vai ter que acontecer e acabou. Só porque o anticristo vai implantar toda a sua ideologia, só porque o anticristo vai destruir a família tradicional como nós conhecemos, eu tenho que cruzar o braço e não fazer mais nada? É isso que você entende? Cruza o braço, não faz mais nada. Então, se for assim, eu não vou pregar mais o evangelho. Se for assim, eu não vou mais falar da palavra de Deus. Ah, já que o que tiver que acontecer vai acontecer, por que então que eu vou estar evangelizando aqui? Ah, quem tem que ir para o inferno vai mesmo, acabou. Então você é o quê? Um crente que defende a predestinação? Ah, quem estiver predestinado para ir para o inferno vai. Quem estiver predestinado para ser salvo vai. Então não preciso orar, não preciso evangelizar, não preciso interceder por ninguém. Você está entendendo? Olha onde as pessoas estão parando e dessa forma vão se acomodando. E nós estamos vendo que o Brasil precisa mais do que nunca do nosso posicionamento como igreja. Eu já tenho dito para vocês aqui, estamos vivendo um momento crucial. E olha só, preste atenção, escute o porquê que eu estou chamando vocês para orar. Nesse momento, o Brasil está sendo disputado por duas potências. Nós sabemos que no final, lá no final, todos vão acabar se curvando ali e sendo influenciados pelo governo do anticristo. Mas até então, nós temos que partir para o lado que nos seja mais favorável. Estão duas potências disputando a influência, a hegemonia aqui dentro do Brasil. E vocês sabem que é o dragão vermelho de um lado e os Estados Unidos do outro. É claro, meu irmão, nenhuma dessas potências vai fazer as coisas preocupado comigo, preocupado com você. Tudo tem interesse, tudo tem interesse. Ninguém vai fazer as coisas simplesmente porque acha aquele país simpático, porque acha aquele país bonito. Agora pensa bem comigo, meu querido, pensa bem comigo. Entre um país que dá total liberdade aos seus compatriotas, aos seus cidadãos, de cultuar, de pregar a palavra de Deus, de evangelizar, e outro que proíbe a Bíblia, que proíbe pregar o evangelho, que prende quem for pego pregando o evangelho. Qual dos dois você vai querer que tenha uma parceria ou que tenha uma certa influência aqui dentro? Nós temos que ter um pouco de lógica nisso. Estamos sendo disputados pelos Estados Unidos e pelo Dragão Vermelho. E cabe a mim e a você, como cristão, ver o que é melhor para nós. Não estou dizendo que os Estados Unidos é o salvador da pátria, mas estou dizendo para você que nós temos que ter um mínimo de inteligência.
dessas potências, o que é mais favorável para mim, que sou cristão? O que é mais favorável para mim, que sou a favor da família tradicional? O que é mais favorável para mim, que quero ter a liberdade de cultuar, de poder andar com a Bíblia, de poder pregar o Evangelho? Eu vou olhar como que é um país, como que é o outro, como que é uma potência, como que é a outra. E não precisa ser muito inteligente para saber o que é melhor. E eu disse para vocês o quê? No sábado passado, chegou aqui aeronaves da Força Aérea Norte-Americana, 30 aviões, 16 helicópteros, muitos soldados. Estamos vivendo instabilidade institucional. Estamos prestes a viver aí um movimento como nunca vimos antes. Está sendo convocado toda a nação para uma mobilização nacional em favor, única e exclusivamente, de ter a liberdade. Liberdade de pregar, liberdade de cultuar, liberdade de ir e vir e liberdade de expressar opinião. Nós não estamos querendo nada sobrenatural, só liberdade. Só liberdade. Porque muitas pessoas estão aí, não, mas não tenho que se envolver com isso não. Olha, hoje estão fechando muitos canais que falam favoravelmente ao atual governo, que falam favoravelmente ao conservadorismo, à família tradicional. Daqui a pouco vão fechar os canais que pregam Bíblia, que falam do Evangelho. E aí eu vou reclamar por quê? Se eu optei pelo Dragão Vermelho como um parceiro. Se eu optei pela influência do Dragão Vermelho aqui dentro. Então, se tiver que ter uma influência aqui dentro de uma potência, que seja de uma potência que dê a liberdade de pregar o Evangelho. Que seja para uma potência que nos dê a liberdade de cultuar. Estamos prestes a um grande mover aqui nesta nação. Precisamos nos posicionar e orar em nome de Jesus Cristo. Sabemos que nenhuma potência vai fazer coisas simplesmente porque nos ama, para nos ajudar. Mas nós temos que ter um mínimo de sabedoria. Agora falar, olha, para nós, o melhor ou o menos ruim é este. Então vamos orar para que aconteça isso. Vamos orar por isso. Vamos orar em favor dessa parceria. É isso que nós precisamos fazer. Agora eu vou cruzar meu braço. Não, eu não vou orar, não vou me posicionar como cidadão, eu não vou fazer nada, porque o que tem que acontecer, vai acontecer. Aí, de repente, o Dragão Vermelho consegue a hegemonia aqui dentro. Vocês sabem quais serão as primeiras medidas dele? É nos tolir de pregar o Evangelho, porque eles detestam o Evangelho, eles detestam o cristianismo. Procure saber o que passa um cristão lá nesse país do Dragão Vermelho. Procure saber o que estão passando os católicos que foram vendidos por 2 bilhões de dólares pelo Bergoglio ao Partido Comunista. Procure saber o que acontece lá. Procure saber se eles têm liberdade lá. Em nome de Jesus, aliás, né? É difícil de você saber por quê? Porque lá não existe imprensa. Lá não existe comunicação. Lá não existe internet. A internet lá é do governo. E a internet lá, cada pessoa que entra lá é para falar bem do Dragão Vermelho, é para falar bem do partido. Do contrário, é caçado, é preso e até mesmo liquidado. Então, em nome de Jesus, vamos nos posicionar, vamos estar orando. Estamos vivendo um movimento muito importante e isto vai fazer com que eu e você ou tenhamos mais um pouco de liberdade para pregar o Evangelho, ou sejamos de uma vez por todas proibidos, calados, com nossos templos fechados, assim como é lá no Dragão Vermelho. Então, não precisa ser muito inteligente. Está aí os dois disputando esse país. Qual é a melhor opção para você que é a favor da família tradicional? Qual é o menos pior para você que ainda quer ter uma liberdade de cultuar, de pregar o Evangelho, de ler Bíblia? E de ter essa liberdade aqui na plataforma, de falar do Evangelho, de falar da pregação. Nós temos poder e autoridade para mudar sim. Temos que estar orando pelo Afeganistão, temos que estar orando pelos nossos irmãos cristãos que estão sendo mortos, presos lá no Dragão Vermelho. Temos que orar também por essa situação caótica do próprio Estados Unidos, que também está vivendo uma decadência espiritual, mas não obstante de estarem vivendo uma decadência espiritual, para nós, no momento, é uma melhor opção, ou menos pior, do que o Dragão Vermelho assumindo aqui. Por quê? Porque está chegando o momento em de se tomar a decisão de quem será o 5G aqui no Brasil. E o 5G vai determinar a influência da potência aqui. E justamente quando está chegando esse momento, está estreitando
E o governo terá que se posicionar. E automaticamente, ao se posicionar com respeito ao 5G, também poderá haver algumas rupturas. Poderá haver alguns abalos. E cabe a nós já estarmos orando desde já e nos posicionarmos como cidadãos em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, meus irmãos, nós como cristãos, nós como cidadãos de bem, como conservadores, como favoráveis à família tradicional, ao modelo judaico-cristão, se sairmos da nossa casa no dia 7, não será para quebrar nada, não será para promover baderna, não será para queimar pneus, não será para queimar estátuas, não será para quebrar vidraças de banco, será única e exclusivamente para orar por nosso país e pedir que tenhamos liberdade de culto, que tenhamos liberdade de pregar o evangelho, que tenhamos liberdade de falar, que a família tradicional foi a que Deus constituiu e é essa que nós admiramos. E a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, olha só, Deus dizendo, a partir do verso 13 até o 14, 2 Crônicas 7, 13 e 14, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note bem um detalhe, Deus está dizendo assim, olha, se eu envio uma praga, se eu envio uma peste, se eu envio uma luta, se eu envio uma guerra, se eu permito uma tribulação e vocês orarem, eu mudo. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Quantas vezes você já leu esse versículo? 2 Crônicas 7, 14. Quantas vezes você já disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quantas vezes você já falou isso? E agora você cruza o braço, não, o que tem que acontecer vai acontecer. Não, se Deus está dizendo, quando eu mando uma praga, quando eu permito uma peste, quando eu permito uma tribulação, quando eu permito uma luta, se vocês orarem, eu mudo. Se vocês orarem, eu reverto, eu saro a terra. É isso que Deus está dizendo aqui. Não para cruzarmos o braço. Então nós estamos vendo que a nossa terra está sendo contaminada por pensamentos malignos e perversos. A nossa terra está sendo contaminada por pessoas que querem destruir a família tradicional. E nós vamos cruzar o braço. Deus está dizendo, se vocês orarem eu mudo. Se vocês orarem eu reverto essa situação. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar. Em nome de Jesus, coloque como alvo principal nesses próximos dias. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Se eu fechar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se Deus está dizendo que uma coisa que Ele envia, quando eu oro, quando você ora, Ele muda, Ele reverte. Por que eu tenho que me conformar com toda essa situação? Em nome de Jesus, por que você tem que concordar com essas ordens esdrúxulas? Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E vai chegar um momento que se não nos posicionarmos, vai ser confrontado o que Deus fala e o que eles falam. E aí, você vai seguir o quê? O que eles falam ou o que Deus fala? Se tiver que escolher entre obedecer a palavra e obedecer a eles, quem você vai obedecer? Então, antes que isso aconteça, comece a clamar hoje, comece a suplicar agora, em nome de Jesus. E eu, mais uma vez, convoco a todos vocês, nesses próximos dias, estejam orando muito por esse país, estejam orando muito por essa nação, porque nós estamos como fruto ali central, como um troféu, sendo disputado por essas duas potências. E em nome de Jesus, isso está acontecendo, sabe por quê? Porque o anticristo ainda não tem o controle total. Saibam vocês, eu tenho um vídeo anterior que eu explico tudo isso aqui. Está havendo um racha entre os três principais blocos globalistas, que é o do comunismo, o do islamismo e o do... Ah, meu Deus do céu, fugiu aqui o nome, né? O nome do clube lá, calma, deixa eu pegar aqui. É o Bilderberg. Tá? Então, o mundo está sendo disputado por esses três grupos. Um grupo do movimento comunista, o grupo do movimento islâmico e o grupo do clube de Bilderberg. Esses três grupos estão tendo algumas divergências, principalmente o de Bilderberg contra o do comunismo.
E é justamente isso que está acontecendo, porque o clube de Bilderberg está centralizado na Europa e Estados Unidos. E está havendo um conflito, um desentendimento, uma divergência com o do bloco comunista, que está aí a China e a União Soviética. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E esses dois blocos agora estão na disputa. E eu tenho que fazer a escolha. E o que é melhor para nós como cristão? O que é melhor para nós como evangélico? Eu falei para vocês do Jorge Soros falando contra o dragão vermelho, se desentendendo. Eu falei para vocês de uma série de conflitos que o dragão vermelho está promovendo em diversos lugares do mundo e sempre tem como oposição o exército da OTAN e dos Estados Unidos. E agora os dois estão aqui em disputa pela hegemonia dentro do Brasil. E eu e você precisamos orar muito para que venhamos estar com aliança, com parceria, no que será menos pior para nós. É isso que você precisa entender. No que será menos pior para nós. Em nome de Jesus, entenda isso. Ore, clame. E mais uma vez eu te imploro, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, irmã. Se inscreve no meu novo canal, afixado aqui no primeiro comentário. Não saia desse vídeo sem se inscrever nesse novo canal, em nome de Jesus. Vocês estão vendo aí um número enorme de canais que já foram derrubados, caçados. Você vai esperar isso acontecer para depois tentar procurar onde está esse canal? Então faça isso agora, em nome de Jesus Cristo. Se inscreve aqui nesse novo canal, está no primeiro comentário. Amém? E em nome de Jesus, um beijo no teu coração.